A igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade. E às vezes nós não temos muitas vezes a ideia do tamanho das cidades daquela época. E aí depois então nós vamos ver aí umas fotos, tentar ver a cidade de Éfeso antiga. Por exemplo, quantos mil habitantes nós temos aqui em São Bernardo do Campo? 800 mil? 800 mil? 900 mil? Alguns dizem que durante a semana nós temos 1 milhão de pessoas circulando em Avenida São Bernardo, por causa das empresas e tal. É gente, hein? Diadema, alguém mora em Diadema? Quem mora na divisa de Diadema, São Bernardo, é isso? Mas quem conhece Diadema? Tem alguém de Diadema aqui? Não? Diadema deve ter uns 500 mil habitantes. É grande também. Talvez 600 mil. Guarda esse número aí para vocês, só para ter uma ideia aí sobre as cidades onde nós estamos e a cidade nós vamos ver. Nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo hoje. Em Efésios capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Se quiser abrir, deixar a Bíblia aí aberta, esse capítulo 1, versículo 1 e 2, bem pequenininho, bem simples. Eu vou até ler aqui já, Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: olha, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de nosso Pai, Deus Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje aqui brevemente sobre a nossa identidade em Cristo. E para falar um pouco sobre a nossa identidade em Cristo, nós vamos ter que... Não sei se você vai conseguir ver o mapa aí. Mapa antigo. Aqui, ó, nós estamos Jerusalém, Palestina, aqui, ó, o Egito, Palestina, Jerusalém, Cesareia. E aí foram algumas viagens de Paulo, como um grande missionário após Cristo. A cidade de Éfeso, aqui, ó, está Gálatas, né? A Galácia, os Gálatas. Mas aqui, Éfeso, bem pertinho aqui, ó, de uma região portuária, certo? Éfeso, cidade de Éfeso, na parte da Ásia, a Ásia Menor, ok? Aqui nós temos a parte da Europa já, olha lá, Itália, e aí algumas regiões você consegue perceber, tá bom? Agora, o que aconteceu aí? A cidade de Éfeso hoje é a atual Turquia ocidental, mas a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, próspera, muito rica e muito movimentada. Por quê? Ela era uma cidade portuária e era a ligação do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então havia muita movimentação dos mercadores e do transporte das mercadorias. Éfeso também era uma cidade que ele era a terceira maior cidade do Império Romano. Havia Roma, Alexandria e Éfeso. E era chamada a rainha da Ásia Menor. E era o ponto final da rota de caravanas que vem da Ásia. Então vinha da Ásia, parava ali, e aí a rota depois se ia transportar para a Europa as suas mercadorias, seda, temperos e assim por diante, tá bom? Possui um teatro para mais de quantos mil? 25 mil. Nós estamos falando isso aqui do ano 70, 63, 70, ano 80. Nós estamos no ano 2013. Se havia um teatro de 25 mil pessoas, vamos ver daqui a pouco uma foto, havia também um grande templo a deusa
vinho do Império Romano, a deusa Diana. E esse templo está entre as 7 maiores ou as 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Uma delas era esse templo, a deusa Diana. Se chamava a deusa da fertilidade ou a deusa da colheita. E ali em Éfeso havia esse templo e havia grande movimentação de adoradores a essa deusa, entre aspas. A movimentação também na cidade de Éfeso se dava também pela peregrinação. Muitas pessoas que vinham da Europa ou que vinham da parte oriental, que vinham para fazer culto, adorações a deusa Artemis ou a deusa Diana, a mesma deusa, tá bom? Seria filha de Zeus, irmã de Apolo, e que tinha aí essa adoração por ser a deusa da fertilidade, da colheita. Então quem queria colheita, plantava-se, então ele ia lá e adorava, fazia sacrifícios. Nós vamos depois, não nesse hoje, mas no outro culto, mostrar uma foto uma estátua dessa deusa Diana, tá bom? E aí você vai poder, por essa questão da fertilidade ou da colheita, era uma estátua onde ela tinha vários seios, da fertilidade ou da colheita, que tem muita produção. Marcada pela idolatria, feitiçaria, Atos 19. Então é uma cidade bem implementada, uma cidade movimentada. Alguém daria um chute aí, mais ou menos, quantos mil habitantes seria Éfeso? No ano 60, 70? Chutou bem, mas chutou alto. 1 milhão. 150 mil. Havia um teatro para 25 mil pessoas, né? 25 mil. Quem chuta menos, chuta mais. Eu não conheço, não, porque eu ganho muito, né? 150. E da maior aqui é a cidade. Vamos ver aí os detalhes da cidade de Éfeso, tá bom? Algumas partes aqui, ó. O grande teatro. O grande teatro ficava aqui. Nós vamos ver em detalhes aqui. O templo ficava aqui, ó. Templo de Artemis, de Diana. Nós vamos ver umas coisas interessantes aqui, tá bom? Algumas fotos interessantes, algumas coisas interessantes aí da cidade. Olha aí, uma cidade portuária, como nós falamos, aqui no mapa, para abrir no porto. Aí, essa parte já da descrição do porto aí, mas você vê algumas ruínas do porto da cidade. A avenida principal da cidade, olha aí, ó, volta aqui, ó. A avenida principal, o caminho principal, que é esse aqui, ó, na cidade. Tá vendo aqui, ó? É esse caminho principal. Toda a cidade tem uma avenida principal, né? Qual é a cidade principal aqui de São Bernardo? Marechal. Sim, que Marechal tem 3 ruas, tem as avenidas principais: Marechal, Faria Lima e Pressimar. Mas a Pressimar é 4. Não são 4. Mas o Marcão, de vez em quando, coloca umas fotos do tempo antigo de São Bernardo, você vê a Marechal antiga. Vocês não vão simplicidade que é. Essa semana eu passei lá em Águas do Lindóia. Praticamente a cidade só tem uma rua de comércio. A rua de comércio. Oi? Não é antiga, não é do seu tempo, não é antiga, não. Da Serra. É só a DNA antiga. Mas geralmente a cidade aqui tem essa cidade principal. Então é uma cidade bem arquitetada. Entendeu? Olha essa cidade aqui, ó, um teatro. O teatro nós já mostramos aqui, bem no centro, né? Olha aqui, ó, olha as ruínas do teatro. Olha só, se vocês entrassem aqui, dá uma perdida, né? E aqui é o pessoal dos camarotes, ou a turma do gargarejo, certo? Esse pessoal aqui, a Marlene senta aqui pelo Ministério, né? Da projeção. Mas se hoje, se você quer ir no teatro, você vai comprar aqui os camarotes, essa parte principal é mais cara. Né? Ontem mesmo eu estava vendo aí no teatro, de Chile, e essa parte frontal aqui é bem mais cara. Agora pensa só, 25 mil pessoas.
Cadê o Fábio? A gente fala sobre a parte de sonoplastia e tal. Esse teatro para 25 mil pessoas, a última pessoa que conseguia ouvir sem microfone. Então eles tinham não era um pessoal sem tecnologia, havia equipamentos naturais, de pedra, cimento, a posição da arquibancada, do pessoal. E aí, hoje a gente precisa de caixa de som, microfone, e às vezes o primeiro é muito alto, mas 25 mil pessoas, eu aqui, olha, um teatro para 25 mil pessoas. Aqui a cidade de cultura, ela possuía esse nome esquisito aí, embora tenha esse acento aqui no grego, mas a sílaba tônica é aqui, que estaria uma coisa assim, agorá, é uma espécie de praça central para eventos artísticos. E aí era um espaço para muitas pessoas aí nessa praça central aqui, ó. Lá era 25 mil, cerca de 5 mil a 10 mil pessoas nessa praça central para discutir ou para ter um desfile, uma peça, uma parte artística. Cidade biblioteca, tinha uma biblioteca muito famosa. Lá é aqui, ó, a parte da biblioteca desse lugar aqui, tudo centralizado, certo? Teatro, a praça central, a livraria, a biblioteca, a livraria. Agora uma parte muito interessante da cidade de Éfeso. Cidade o quê? Banheiros públicos. Olha se alguém agora nos tempos modernos visitando as ruínas de Éfeso. Você teria coragem de sentar nesse lugar aí? Não sei se eu teria coragem de sentar ali nesse lugarzinho ali. Tá bom? Fazer uma leitura do prospecto da cidade turística e tal, mas eram banheiros públicos. E não tinha divisória, não. Você sentava ali, tinha banhos, tinha água corrente, para se banhar, tinha banhos e tal. Mas era uma cidade, gente. Olha só, tinha um lugar ali no Senado, também era bem grande, parecia uma miniatura do teatro, mas era a parte ali do Senado. 1.500 pessoas poderiam sentar aqui nas arquibancadas e acompanhar as atividades do Senado. Então, gente, olha a cidade do tempo de Ana. Olha o tempo de Ana. Lá em cima nós já falamos, olha lá no topo. Olha o tempo de Ana. Por isso que era considerada uma das 7 maravilhas. Eu não sei se eu vou lembrar o número, me parece que era 127 colunas de 20 metros de altura. 127 colunas de 20 metros de altura. Não foi fácil não. E sabe quantos anos demorou para construir o templo da deusa aqui? Cerca de 2 séculos, 200 anos para construir. E aí, muito material de mármore, material de bronze, material sofisticado. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade, não era uma cidade comum. Na época que Paulo escreveu a carta, havia provavelmente cerca de 400 mil habitantes na cidade de Éfeso. Às vezes a gente lê assim o texto, a gente não tem a ideia do tamanho, não é verdade? Então a Éfeso, uma carta de 6 capítulos, e Paulo escrevendo aos Efésios, e aí de repente nós vemos uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem biblioteca, uma cidade que tem parte cultural, uma cidade que tem um teatro para 25 mil espectadores, um templo enorme. E aí Paulo tentou ir ali já para Éfeso, mas na sua primeira ou segunda viagem missionária, ele foi impedido por Deus. Mas na sua terceira viagem missionária ele chegou até Éfeso. E aí, olha, a epístola é uma epístola da prisão. Paulo estava na prisão, provavelmente na prisão de Roma, e ele escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão e a carta de Éfeso. Provavelmente foi escrita na época do relato de Atos 28. Ele estava preso, mas numa prisão domiciliar. Estava numa casa, havia ali todo dia um turno de soldados, que ele evangelizou toda aquela parte de soldados, cerca de 1.000 soldados ele foi evangelizando, que havia troca de soldados a cada 6 horas. E ali então ele escreveu a carta
Então ele fala aí, apóstolo de Cristo, Paulo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis, em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A carta de Éfeso provavelmente foi uma carta circular. Se você ler Apocalipse capítulo 2, vai aparecer 7 igrejas. Quais são aquelas igrejas? As igrejas da Ásia Menor. E uma das igrejas da Ásia Menor é a carta de Éfeso. E ali a igreja de Éfeso provavelmente foi a igreja principal. E ela, através dela, foi se multiplicando. E ali, então, quando ele fala que é uma carta circular, era uma carta que deveria ser lida em Éfeso, na Galácia, na Capadócia, em Pérgamo, em Sardes, em Tiatira, naquelas cartas, naquelas igrejas das 7 cidades da Ásia Menor. Alguns estudiosos dizem que provavelmente a carta não foi direcionada à igreja de Éfeso, mas às igrejas da Ásia Menor, que provavelmente foram igrejas que foram iniciadas através do ministério da igreja de Éfeso. Paulo ele ficou 3 anos lá na cidade de Éfeso. Lá foi se implantada uma escola, um seminário bíblico, e ele ficou ensinando durante 3 anos naquele seminário. Na casa ou na espaço de Trajano, ofereceu para ele. A data da carta foi entre os anos 60 e 61. O propósito, vamos todos ler o propósito aqui para a gente. Vamos todos ler juntos? Se você está copiando aí o que é guardado, 2 informações importantes do propósito é o que? Desfrutar da posição em Cristo. Nós temos uma posição em Cristo, nós vamos ver hoje. E aplicar a vida cotidiana dessa posição em Cristo. A carta de Éfeso, que nós vamos estudar durante esses 2, 3 meses, você vai trabalhar 3 capítulos sobre desfrutar a nossa posição em Cristo, ou as riquezas que temos em Cristo, ou as bênçãos que nós temos em Cristo. E depois nós vamos ver 3 capítulos sobre parte bem prática. Nos 3 primeiros capítulos não aparece nenhum imperativo: faça isso, faça aquilo, ore, compre, doe, suporte um ao outro. Não tem. Vai só falar de bênçãos, só vai falar de posição e de desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós. Já a parte número 2, a segunda parte da carta, capítulo 3, 4, 5, vai ser muitos imperativos. Ame a sua esposa, experimente o seu marido, obedeça ao pai, não irrite seu filho, combate, ore, use a armadura cristã, a armadura de Deus. Então, a segunda parte da carta é o que? Atividades, aplicando na vida cotidiana, na vida do dia a dia, a nossa posição em Cristo Jesus. E os 3 primeiros, as bênçãos, as riquezas, o poder, a nossa posição em Cristo Jesus. Bom, então lembre-se só qual é o propósito da carta de Paulo aos Efésios: mostrar a nossa posição ou a nossa riqueza em Cristo Jesus, e levar a atividade prática no dia a dia na vida. Esse é o propósito. Esse é o nosso propósito. E aqui, nós vamos ver o texto bíblico de hoje. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto bíblico. E nós vamos destacar aqui, vou destacar primeiro aqui a primeira parte, que não está aqui na transparência, que é o nosso emissário. Quem mandou a carta? Paulo. O Paulo, ele era um perseguidor de Cristo.
E ele, em Atos capítulo 9, saindo em perseguição aos cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam fugindo, ele deu um encontro pessoal com Cristo Jesus. E ele foi transformado de perseguidor a pregador do Evangelho. Ele foi transformado de um homem violento a agora um escritor da maior declaração sobre o amor. Coríntios 13. O amor é benigno, o amor é bondoso, o amor não se ira, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais tem fim. Mas ele mandava matar os crentes. E agora ele fala a maior declaração sobre o amor. Então Paulo, ele era o que? Um apóstolo de Jesus. Aqui, irmãos, para a gente pensar um pouquinho sobre essa palavra de apóstolo. Essa palavra apóstolo, ela pode ser dita ou vista de duas maneiras. Apóstolo no sentido dos primeiros apóstolos de Cristo, que começou com 12, Pedro, Tiago, João, Mateus, Judas Iscariotes, Alfeu. Eram 12 homens. Um negou a Cristo e se enforcou. Aí foi colocado o outro lá no começo de Atos. Alguém lembra o nome deles? Matias. E por último, Paulo, em Coríntios, diz que ele é o último dos apóstolos. Um abortivo, não pela vontade própria, mas pela vontade de Deus. Então, essa palavra apóstolo, destinada somente a essas 14 pessoas, os primeiros apóstolos de Jesus Cristo. Mas também a palavra apóstolo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, vai falar dos dons ministeriais. Cristo ressuscitou e deu os dons aos homens. Ele deu o dom de apóstolo, evangelista, pastores, mestres. Mas tem a palavra apóstolo lá. Mas a palavra apóstolo lá é o que? É um enviado, é um representante, é um comissionado. No nosso caso é o que? É Deus comissionando alguém e envia alguém para fazer uma obra para ele. Geralmente hoje a palavra apóstolo encaixaria mais a duas situações: aos missionários, alguém comissionado por Deus, alguém que recebeu uma missão de Deus e é enviado para fazer uma obra em outro lugar, ou alguém que tem a capacidade de abrir novos trabalhos. Tem gente assim, né? Você dá um trabalho novo para fazer, ele consegue fazer, funciona. Abrir uma nova igreja, abrir um novo ministério, abrir uma nova congregação, abrir um ponto de pregação. É um apóstolo, um dom espiritual de Efésios capítulo 4, ou de missionário, ou aquele que tem capacidade de abrir para pessoas. Agora, hoje muita gente tem se apegado a esse título, como um título. Eu sou apóstolo, como se fosse um título. Na Bíblia nós não vemos títulos, nós vemos serviço. Eu sirvo aqui como pastor para cuidar, para orientar, para pregar, para aconselhar, para alimentar o rebanho. Não tem o título, você é o quê? Pastor. Não, o meu é o serviço. Eu estou prestando serviço a Deus e a comunidade pode ser para as mãos. Mas muita gente quer um título. Agora eu consegui, né, Marcelo passou 10, eu consegui um título de pastor. Não, já era pastor, já estava pastoreando, já estava servindo, cuidando das pessoas, não coisa perto. Eu estava servindo, cuidando do pessoal do louvor, da adoração, junto com os jovens, todas as áreas. Não tem, no corpo de Cristo, nós temos estudado isso aqui em Coríntios, não tem maior nem menor. Todos somos iguais em Cristo Jesus, amém, irmãos? E aquele que parece que é o menor, diz lá o texto que Deus dá mais honra para equilibrar o corpo. Mas temos aí que está doido para ganhar um título de apóstolo, que agora pastor é muito pouco, tem que ser apóstolo. Tem que ser apóstolo, mas biblicamente precisa analisar mais. Mas não vamos fazer questão disso aqui, tá bom? Só o que a Bíblia diz. Algumas igrejas usam aí esse termo, apóstolo,
Nós, aqui na nossa igreja, nós temos na Bíblia, seguimos a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. A única regra de fé e prática é a Bíblia. A Bíblia fala de apóstolos, os 14, os 12 primeiros, mais Matias e mais Paulo. E fala do dom de apóstolo. E depois não vemos mais apóstolos na Bíblia, tá bom? Mas se você conhece algum apóstolo, eu conheço alguns, não brigamos por causa disso, tá bom? Não fazemos questão disso aí, tá bom? Mas alguns vão chegar a ter o título de semideus, tá bom? Porque pastor é pouco, depois bispo é pouco, depois apóstolo é pouco, anjo, e depois é semideus, tá bom? Mas é Deus. Mas vamos assim: qual é a credenciais do autor? Apóstolo pela vontade de Deus e também pela vontade de Deus. Eu poderia chegar aqui, irmãos, vamos fazer uma assembleia. Nós temos uma assembleia aqui de tempos em tempos, cada 3 meses uma assembleia. Vamos fazer uma assembleia e vamos propor o seguinte: agora nós temos 3 pastores. E agora eu acho que pastor é muito pouco. Vamos aprovar que agora o pastor vai ser apóstolo. Há uma proposta, alguém propõe, alguém apoia, votamos, e agora eu sou apóstolo. A partir de amanhã só mudou alguma coisa? Não ia mudar nada. Tá certo? Porque o meu trabalho é servir, trabalhar, servir a Deus. Então tem que ser ele era apóstolo pela vontade de Deus. Não era pela vontade própria, não foi pela vontade dos outros apóstolos, não foi pela vontade das igrejas. O texto diz aí: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade. E ele sofreu muito por isso, porque as pessoas não aceitavam ele como apóstolo. Ele teve que escrever cartas para Coríntios para defender o seu apostolado. As pessoas não acreditavam. Você viu a Jesus? Você viu os ensinos de Jesus? Você viu o milagre de Jesus? Você andou com Jesus? Mas ele falava: olha, Deus me comissionou, e nós vemos a obra de Paulo, a obra, o maior plantador de igreja no Novo Testamento, Paulo. Quem escreveu 50%, 60% do Novo Testamento? Paulo. Se não foi Paulo, foi alguém que trabalhava com ele, Lucas. Escreveu Lucas e Atos, e assim por diante. Tá bom? Enviado, mensageiro, comissionado, pela vontade de Deus ou pela vontade própria. Quem é você? Quem é mais apto para definir a sua identidade e propósito? Se você tivesse que responder essa perguntinha aí, qual você colocaria X? Quem é mais apto para definir a sua identidade e propósito? Você, as pessoas ou Deus? A pergunta é bem clara: é Deus. A resposta seria Deus. Mas muitas vezes vivemos como se fosse nós mesmos. Eu coloquei essa pergunta aqui para abrir uma discussão e abrir um pouco o seu pensamento. Lembra que eu falei sobre no começo o propósito da igreja? Você pode mudar o propósito da igreja do seu nome. Falamos alguns nomes aqui, né? Usamos alguns nomes. Olha, o seu propósito é glorificar a Deus, é desenvolver uma igreja forte na adoração, na comunhão, na evangelização, na cooperação, no ensino. Falei alguns nomes aqui. Esse é o seu propósito. E às vezes a gente responde essa pergunta muito rápido: quem é mais apto para definir a sua identidade e propósito? Deus. Mas será que nós vivemos como Deus quer que nós vivamos? Será que vivemos na identidade que Cristo nos dá, Ele cumprindo o propósito que Ele determinou para nós? E nós vamos ver hoje aqui essa identidade. Quem sou eu em Cristo? Deve direcionar a minha. O texto fala que nós somos o quê? Santos. Temos trabalhado muito esse texto aqui. Todo crente que está aqui há mais de 3 meses deveria saber: eu sou santo. E se eu perguntasse aqui hoje, quem é santo, levanta a mão. Não sei ficar assim, ó. Porque a gente vem de uma cultura brasileira, uma cultura muito influenciada pelo catolicismo romano.
E aí muitos iam ficar assim: quem é santo aqui? Levanta a mão. Muitos iam ficar assim: será que eu sou? Será que eu sou? Será que eu sou? Eu sou, eu sou, eu sou. Mas a Bíblia diz aí, me escreveram aos Efésios: olha, eu estou escrevendo a vocês aos santos. Não é aos santistas, graças a Deus que não é, seriam poucos. E também não é aos corintianos, agora seriam muitos, mas não seria. É aos santos, para os crentes daquela época lá na região de Éfeso, como também aos crentes de hoje. Já falamos que santo é separado no momento da salvação, tirou das trevas, colocou na luz, foi separado. Também é separado no sentido de que eu aceitei a Cristo, agora eu tenho que me separar das coisas do mundo, agora eu tenho que me separar dos pensamentos do mundo, agora eu tenho que me purificar. Santo é alguém que foi separado por Deus e para. Amém. Nós somos separados por Deus e para. Não é separado para outra coisa na vida. Primeiro de tudo, a nossa posição de separado é: primeiro, foi para o próprio Deus que nos separou. Segundo, para Ele. E o texto vai falar semana que vem: para o louvor da sua glória, para viver para a glória de Deus. E Deus nos separou para isso, gente. Imagine você trabalhou esse mês, e hoje a vida é muito assim, né? Porque é assim, você trabalhava, você ficava lá, o cara te dava o seu pagamento de verão. Você ia pegar nessa época. Você vê. Hoje vai do banco já espalha. Só passa. Né? Às vezes sobra alguma coisa, às vezes não, só sempre sobra, graças a Deus. Tem que fazer o orçamento e entrar na disciplina. Mas antigamente você recebia, aí você separava aquele dinheiro. Olha, isso aqui eu vou separar, é dia dos pais. Agosto, semana que vem tem dia dos pais, tá bom? Tem EBD, tem tudo, vai ter homenagem dos pais. Mas eu vou comprar um presente pro meu papai. Separei esse dinheiro para o meu pai. Separou para aquilo lá. Aí você vai gastando, de repente chega na sexta-feira, puxa, ficava contente para ter presente do meu pai, mas olha, eu estou precisando daquela calça jeans. Eu vou gastar esse dinheiro. Gastei na calça jeans, tá ó. E às vezes, irmãos, acontece isso. Deus nos separou para Ele. E nós estamos usando o nosso corpo, o nosso intelecto, as nossas capacidades para outros fins e não para Ele. E volto a falar que Deus não é carrasco, Deus quer o nosso bem. Por isso nós vamos ver aqui, primeiro a identidade de Cristo é as riquezas que nós temos em Deus, é as bênçãos que nós temos em Deus, é a nossa posição que temos em Deus, que depois vai nos capacitar a fazermos alguma coisa para Ele. Mas muitas vezes nós não sabemos quem somos, onde estamos, e aí não conseguimos praticar o que Deus quer que nós façamos. Falta essa identificação. Eu sou de Cristo, eu sou separado por Deus, eu sou separado por Ele e para Ele. Agora eu vou viver para Ele. E aí Ele me dá muitas bênçãos que eu posso usufruir aqui nessa terra. Então, olha, separado. Santo, vamos todo mundo ler juntos aqui. Santo é alguém purificado. Quando aceitamos a Cristo, Ele nos purifica, nos limpa. Se nós pecarmos, Ele nos purifica de novo, se você se arrepender. Mas nós somos purificados. Quando você aceitou a Cristo como Salvador, você foi lavado, você foi purificado dos seus pecados, os presentes, os passados, os futuros. Mas você precisa andar em purificação, em santidade. O santo é alguém que tem condições espirituais para pensar, falar e agir conforme a vontade. É duro, hein, gente? Mas Ele já nos deu a condição de pensar, de falar e de agir conforme a vontade.
Então, quem é santo aqui, levante a mão. Muita gente ficou sem levantar a mão. Não sei se não levantou porque não quis, ou porque estava naquele instante. Se você entregou a vida para Cristo, se você aceitou Ele verdadeiramente, se você teve uma experiência de nascer de novo, você é um santo. E não é santo do Paulo, é um santo separado por Deus. É um santo que Ele mesmo falou: olha, é você, Claudinei, vou te tirar da sua vida de pecado e vou te trazer uma vida nova, de paz, alegria, perdão e purificação. E separado por Ele e agora para Ele, para a vida. Cada um de nós, irmãos. Então não é vergonha falar: olha, eu sou santo. Não meu mérito, vamos ver isso aqui, não é meu mérito. Mérito de Cristo Jesus. Agora repita: não sou um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo lutando contra o pecado. Tem gente que é assim, gente, olha, ele quer tentar se santificar, se purificar, ele quer tentar viver uma vida certinha. Se você não entregar a vida a Cristo, não vai adiantar. Se você não viver uma vida com Cristo, sendo separado e vivendo agora para Ele, você não vai conseguir. Agora nós temos que ter uma luta contra o pecado. O pecado já se exporta. O pecado está na frente de cada um de nós, hoje e amanhã e depois agora todo dia. Deus falou para Caim que ele tinha que dominar a natureza dele, porque o pecado já estava ali, na porta. Temos que batalhar contra o pecado. O pecado atrapalha, o pecado nos separa de Deus, o pecado ele nos leva cada vez mais para longe de Deus. Mas há perdão no sangue de Jesus. Há espaço, abraço aberto se você confessar, se você se arrepender, Deus sempre vai nos perdoar. Agora, a nossa identidade de Cristo é fiéis. Eles são santos e fiéis. Fiéis são aqueles que exercem a fé. Fiéis é estar cheio de fé. Fiel é ser um crente. Um salmo. Fiéis em Cristo. Então, meu amado irmão, como você pode ser um fiel? Exercendo a sua fé, a sua confiança em Deus. Como você pode ser um fiel? Estando cheio da fé. Como que eu posso encher de fé? A fé vem dela? Ouvir a palavra de Deus. Que a gente incentiva a escola dominical, por isso que a gente incentiva a participar do grupo pequeno, por isso que a gente incentiva a anotar o sermão que os pastores pregam aqui. Porque a fé, ela vai crescer e se desenvolver à medida que eu ouço, que eu penso, que eu leio, eu estudo a palavra de Deus. Certa vez alguém perguntou para mim: por que você tem que estar sempre se enchendo de fé e se enchendo do Espírito Santo? Ele falou: é que é até estranho falar. Ele falou assim: eu vazo, entendeu? Eu encho aqui a minha mente de fé, mas vai embora. Eu encho meu coração de fé, esperança em Deus, mas amanhã vou embora. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais, preciso ouvir mais, preciso de mais. Uma outra maneira de você encher-se de fé, sabe como é? Leia histórias dos grandes homens de Deus, homens e mulheres. Tem um livro escutado chamado Heróis da Fé. Homens que foram viajar quilômetros, viver na selva, viver em cidades, pregando evangelho, viver em lugares longínquos. Teve Livingstone, teve 2 ou 3 orfanatos, cuidou de milhares de crianças. Não tinha nenhuma organização por trás. Ele dizia: qual que é a sua condição? Qual é a sua solução? Ele fala: a minha solução sabe qual é? Fé no Deus grande e oração. Mais nada. Então leia sobre homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que se dedicaram. Aí você vai ver: olha, que maravilhoso esse homem. Que maravilhoso esse exemplo. É assim que sua vida vai crescer. 2 significados: aquele que tem conhecimento do conjunto de crenças. Aqui nós podemos gastar muito tempo, mas nós não temos isso. Que é o quê? Por exemplo, nós somos crentes batistas. Foi um teste muito grande com o Marcelo Lutero, para mim também, há mais de 20 anos atrás.
Mas tinha coisas que eles estavam trabalhando aqui, e uma hora trabalhou com a gente alguns segundas-feiras estudando sobre pontos batistas, pontos da Bíblia e tal. E chegou um momento que ele falou assim: olha, sabe que eu nunca cheguei a estudar sobre esse assunto aqui. E eu imagino, por exemplo, tem coisas na Bíblia que eu falo assim: olha, isso aqui eu não sei, eu tenho que orar, estudar mais. E eu fico pensando muitas vezes, nós os crentes, será que nós estamos buscando conhecimento do conjunto de crenças da palavra de Deus? O que é Deus? O que é Jesus? O que é a salvação? O crente perde a salvação? O crente não perde a salvação? E se o crente perde, o que ele faz? Qual é o papel do homem crente? Qual é o papel da mulher crente? Qual é o papel do papai e da mamãe ensinando os filhos? Qual é o papel dos filhos ensinando os pais à luz da Bíblia? O que é ser um crente da igreja? Não ser um domingueiro ou um crente que vem aqui de vez em quando? O que é ser um membro comprometido com a igreja? Ou é a questão de o crente que tem fé, tem conhecimento de conjunto de crença, tem parte da Bíblia que talvez você discuta, ou você não creia, ou você tem dúvidas. Vai estudar, vai ler, compra um livro. O Roberto está aí, né? Nós estamos incentivando a livraria aí. Compra um livro, vai estudar. É assuntos de família, é assuntos além da família, de teologia, tem um monte de coisa para você ler. Mas fé é aquele que também conhece as doutrinas da Bíblia. Talvez você tenha 10, 15 anos de crente e se alguém te perguntar: olha, uma pessoa lá no seu trabalho, olha, eu fui na igreja ontem, e ouvi o pastor falar que os crentes são justificados. Você poderia me explicar isso? E aí, você ia ter condição de responder? Ele falou: eu vou ligar para o meu pastor, eu vou mandar uma mensagem para o pastor aqui, vou mandar uma mensagem para você, Beto, para ir. Ou eu vou ter que ir na internet agora no Google, o pai de tudo, o pai de sabedoria. Vou por lá no Google, o que é justificação? Tiago é uma coisa, aprender outra coisa. Mas precisamos aprender as doutrinas da Bíblia. Aqueles que prezam, zelam, confiam e praticam a fé, diz eles. Então é fácil a gente falar assim: você é santo, separado, e você é fiel, você conhece a sua fé, você conhece as doutrinas, você conhece os ensinos da Bíblia, você é zeloso pela fé, você é zeloso pelas coisas de Deus. Hoje, o cristianismo está sendo perseguido como nunca. Talvez não como nunca é exagero, né? Porque antigamente, hoje aqui é só contra a família, contra a posição sexual, contra a questão como você educa os filhos. Lá era cortar o pescoço. Você é crente? Você segue a Cristo ou a César? Se segue a Cristo, você pode escolher duas mortes legais: os leões ou espada. Você crê, né? Mas será que nós estamos defendendo zelosamente as nossas posições? As nossas posições aí contra o casamento homoafetivo? Será que nós estamos defendendo a disciplina bíblica? Hoje, às vezes, você vai até sair hoje de Fantástico, ainda bem que nós assistimos Fantástico. Vai ter uma matéria hoje de Fantástico. Aí vamos fazer uma simulação e a propaganda. Uma mãe dando uma bronca para uma criança no shopping. E você, o que você faria se você visse uma mãe tratando erroneamente uma criança no shopping? Você vai fazer o quê? Você vai passar, deixar, ou você vai defender a criança? Vai passar no contrato. Todo mundo correr hoje, vai vender pouco na cantina, vai ser. Mas é ataque às doutrinas da Bíblia. Você zela pela sua doutrina, você zela pela sua fé. Tá bom? E a nossa identidade em Cristo, como por aqui, somos filhos de Deus. Como pastor, como por aqui, somos filhos de Deus, como diz: Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia fala que todos são criaturas de Deus, mas aquele que aceita Cristo é salvo e é transformado em um filho de Deus, pela graça e pela paz da parte de Deus, o nosso Pai. Então a Bíblia fala em João capítulo 1 que as pessoas, Cristo
veio para todos, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu direito, deu autoridade de se tornar filhos de Deus. É uma condição familiar de relacionamento. É o amor, acesso, proteção, privilégios familiares. É uma intimidade. A gente não consegue ver isso aqui, né? Privilégios familiares, muitas vezes. Às vezes nós somos filhos de famílias desestruturadas. Eu vim de uma família totalmente desestruturada. Meus pais eram cristãos nominais. E eu lembrei de vez em quando. Meu pai tinha bebida com problema de bebida. Eu aprendi a beber com ele. 3 irmãs, 2 passaram por separações. Situações complicadas. E às vezes não temos essa questão de meu pai. Às vezes nós temos em famílias desestruturadas. Às vezes tem gente que tem dificuldade até chamar Deus de pai. Mas, gente, nosso Deus é um pai amoroso. Nosso Deus é um Deus de acesso, sim. E às vezes não temos acesso ao filho, né? O filho chama a gente, quer conversar, e a gente dá a nossa ânsia do dia a dia, está sempre ocupado, ou nossos Deus do coração. Eu quero ter paz um pouquinho quando eu chego em casa, e às vezes o filho, a filha quer conversar, acesso. Você coloca lá na fechadura do seu coração, do seu relacionamento. Como que é? Não perturbe, né? Ocupado. Mas Deus não, irmãos. Ele comprou um livre e novo acesso. O véu do tempo rasgou-se de alto a baixo e um novo caminho se abriu. Deus está sempre de braços abertos para nos receber, amém, irmãos? Qualquer hora, qualquer momento, qualquer dificuldade, Ele estará ansioso para nos acolher. E é o Pai de proteção, Ele nos protege. Privilégios. Levamos o seu nome, temos o poder, temos a família uns com os outros, temos intimidade com Deus, participamos da natureza divina. Isso não é uma preocupação natureza. Nós somos homens, mulheres, humanos, mas quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos dá uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é uma nova, as coisas velhas, tudo se fez novo. Mas por quê? É uma nova natureza, uma natureza igual a Cristo, uma natureza espírita. Então a nossa identidade em Cristo, somos santos, somos fiéis e somos filhos de Deus. Agora, essa posição é que nos vai dar garantia e condições de viver a vida cristã. Imagine alguém, por exemplo, quem é brasileiro aqui? Levanta a mão. Brasileiro. Aí você coloca, está lá na telha sua, do Silvio, está na telha do Silvio. O Silvio tem umas ideias assim, inovadoras e tal. Você é embaixador do Brasil. Você é embaixador do Brasil. Que país você quer ser embaixador do Silvio? Austrália. Austrália, não é maravilhoso? Temperatura igual a nossa, né? Você tem um país tropical. Tem o kiwi lá, tem maravilha, praias. Aí vai ser embaixador. Ele não tem credenciais, não foi nomeado, não foi escolhido pelos escalões aqui do país. Talvez o presidente, um concurso, não sei. Ele não tem essa posição. Ele pode mostrar, quando quiser, como turista. Vai lá e tal, viagem, mas como embaixador, embora sejamos brasileiros, podemos. Mas aqui, irmãos, nós temos a nova natureza e a posição de Jesus. Você é santo, embora isso vai soar difícil no seu ouvido. Você é fiel e você é um filho, uma filha de Deus, se você entregou a Cristo. E essa posição
essa posição que vai te dar condições de viver a vida cristã. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos como santos. Ele nos separou e agora devemos viver para Ele, santificando a nossa vida, fugindo do pecado, lutando contra o pecado, vivendo para Deus. Ele nos chama de fiéis, aquele que é cheio de fé, aquele que conhece o que acredita e aquele que vive pela fé, confiando em Deus e na sua palavra. E você é um filho de Deus. O filho de Deus tem acesso, o filho de Deus tem intimidade, o filho de Deus tem família, o filho de Deus tem proteção. Hoje, quando nós nos achegamos à mesa do Senhor, onde temos o pão que simboliza o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que é o corpo dele, que foi dilacerado, maltratado e crucificado na cruz do Calvário. É o corpo de Cristo, é o símbolo do corpo. É o corpo de Cristo que nós temos aqui vários pedaços. O corpo de Cristo também é a igreja, nós somos. Ele é o corpo, mas muitos membros, irmãos e irmãs. E o cálice simboliza o sangue de Cristo, que nos purifica, nos perdoa, nos limpa de todo o pecado. Quem deve participar do pão e do cálice? Quem deve participar da mesa do Senhor, que é uma mesa de proteção, é uma mesa de inclusão, é uma mesa de comunhão, é uma mesa de intimidade. Quem nasceu de novo, aceitou a Cristo, quem está em comunhão com Cristo e com a sua igreja local, seja essa ou outra igreja, quem tem essa convicção, eu sou de Cristo, Ele de Deus. E aí você pode comer do pão e tomar do cálice. Mas o texto de Coríntios fala que nós devemos também comer e beber de uma maneira consciente e não em pecado. Se você conhece, sabe se está em pecado, você deve orar a Deus, e perguntar: Deus, eu tenho algum pecado? Algo que te desagrada no meu pensamento, na minha emoção, na minha ação? Eu falei que Deus é um Deus de perdão, de purificação. Confesse o seu pecado a Deus. Ele faz um compromisso de se arrepender, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de ação. E pela fé, aceite o perdão de Deus, coma o pão e beba do cálice. Mas beba tendo consciência que você deve comer, tendo essa ideia que você é santo, separado por Deus, purificado por Deus, e que deve se separar do pecado, separar das coisas do mundo e viver para a glória de Deus e para as coisas de Deus. Você deve comer do pão e beber do cálice como fiel, tendo fé em Deus, fé no seu perdão, fé no sacrifício de Cristo, e comer e beber como uma família. Somos membros uns dos outros. Aqui cabe também o seguinte: se você tem algo contra alguém, ou sabe que alguém tem algo contra você, fala ao teu irmão, peça perdão. E Deus nos purifica. E Deus libere o perdão, peça perdão. Se você é ofendido, libere o perdão. A família não deve viver inimizade, mas em unidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de unidade perfeita, devemos viver. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você orasse essa oração do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum pecado. Sonda-me, ó Deus. Olha o meu pensar, olha o meu sentir, olha o meu agir, o meu falar. Convence-me pelo teu Espírito Santo. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda a